Levantamento feito pelo Instituto Nacional do Câncer aponta para quase 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil todos os anos. O Outubro Rosa, mês de conscientização e combate do câncer de mama, tem como principal objetivo alertar as mulheres sobre os riscos da doença e a importância de fazer os exames com frequência. Para falar do assunto, conosco no estúdio, José Roberto Morales Piatto, ginecologista, mastologista do Hospital Samaritano de São Paulo. Tudo bem, doutor? É um prazer recebê-lo no estúdio. O prazer é meu, obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço em meu nome e em nome do Hospital Samaritano. Doutor, o número de casos da doença por ano ainda é muito grande, né? Por quê? E só vem aumentando, Adriana. Realmente é uma coisa muito preocupante, não só o número de casos novos, como as mortes devidas ao câncer de mama. É a principal causa de morte por câncer na mulher. Ainda que existam tantas campanhas, o número ainda é muito alto? Infelizmente. Na verdade, a medicina ainda não dispõe de nenhum método eficaz para evitar o surgimento da doença. Tudo que podemos fazer é o diagnóstico precoce. Isso sim faz toda a diferença. Eu acho importante estarmos sempre pontuando essa questão, não só agora no Outubro Rosa, mas em todas as oportunidades possíveis, na importância do diagnóstico precoce para a redução da mortalidade por essa doença. Quais são os fatores de risco para a doença? Muito bom, são muitos, são vários os fatores de risco, Adriana. Alguns a gente não tem controle nenhum, por exemplo, os genéticos. Ter casos de câncer de mama na família condiciona o risco, principalmente se for mãe, irmã, se forem parentes de primeiro grau. A idade, conforme a mulher envelhece, a idade por si só já aumenta o risco para câncer de mama, por isso a importância de se fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Estar acima do peso é um fator de risco, um risco importante, e hoje cada dia mais comum, infelizmente. O sedentarismo, a mulher não engravidar, ou engravidar pouco, ou engravidar tardiamente, a gestação após os 35 anos parece não proteger tanto em relação às gestações mais precoces. O senhor falou da mamografia a partir dos 40 anos. Quando que ela deve ser feita antes dos 40 anos e por que ela não pode ser feita? Então, ela sempre pode ser feita, Adriana. A questão é que se você faz a mamografia na mulher muito jovem, a mama é muito densa e o exame não nos fornece grandes informações. Agora, é verdade, essa sua pergunta tem muita procedência. Se existem familiares, mãe, irmã com câncer de mama, existe um alto risco, deve-se começar a fazer a mamografia antes, às vezes 30, 35 anos. E também acrescentar a ressonância magnética, que é um exame indicado especialmente para essas mulheres com antecedentes familiares. Doutor, e o autoexame? Ele pode ser feito a partir de que idade? Como que ele deve ser feito e quão eficaz ele é? Então, ele não chega nem perto da eficácia de uma mamografia. O autoexame é importante? Tem o seu lugar? Sim. A gente costuma dizer que é melhor do que nada. O que a mulher pode detectar fazendo autoexame, por exemplo? Nódulos, principalmente nódulos, áreas endurecidas, e a mulher se palpando todo mês, principalmente após a menstruação, quando a mama está menos densa, ela aprende a conhecer o próprio corpo e alterações que surjam, as menores que sejam, ela já será a primeira a detectar. Mas repito, é melhor que nada, mas a mamografia é mais importante. Doutor, e o rastreamento do câncer, o mapeamento genético, como é que ele funciona? Ele está disponível já na rede pública ou nos planos de saúde? Como é que funciona esse rastreamento? Infelizmente não está disponível para a rede pública. Mas ele é algo eficaz, que ele detecta 100% se a pessoa vai ter câncer ou não? Não detecta 100%, mas detecta pacientes com risco por volta de 80%, o que já é bastante, grande coisa, o que já é muito. Na rede privada, mediante a consulta por um geneticista, os convênios costumam cobrir se houver indicação, realmente, se cumprir certos preceitos, pré-requisitos para a realização do exame, ele pode ser feito. Agora, infelizmente, não há essa cobertura na rede pública até o momento. Por exemplo, a minha mãe teve câncer de mama, eu posso pedir para fazer eu posso requerer isso com o meu plano de saúde? Então, o plano de saúde vai pedir É um dos requisitos ou não? É um dos requisitos.
um parente de primeiro grau, mas o convênio vai primeiro pedir para você passar num geneticista para ele fazer toda uma avaliação para saber quais genes precisam ser pesquisados, qual painel, qual grupo de genes que precisam ser pesquisados. Qual que é o tratamento para o câncer de mama? Como disse, o mais importante é o diagnóstico precoce. E a cirurgia, que é o tratamento inicial, e talvez o mais importante, por isso que eu seja cirurgião, depende do tamanho do tumor. Quanto menor o tumor, menor a cirurgia e menos mutiladora ela é. Tumores detectados mais tardiamente requerem cirurgias mais agressivas, não só na mama, como na retirada dos linfonodos ou dos gânglios axilares. Hoje, com o diagnóstico precoce, a gente tem conseguido preservar, na maioria das vezes, os gânglios, os linfonodos, quando eles estão livres de metástase, preservar a mama e, mais recentemente, até o mamilo. Eu defendi minha tese de livre docência recentemente lá na USP numa técnica que a gente está empregando para avaliação intraoperatória na tentativa de preservar o mamilo. Tudo no sentido de mutilar o mínimo possível. Porque a mama, como dizia o professor Pinotti, que foi meu professor, é muito mais que um órgão de adorno, de estímulo sexual, compõe a própria imagem corporal da mulher. Isso é muito Mexe muito importante. com a autoestima dela, com certeza, né, doutor? E existem avanços com relação ao tratamento, a esses tratamentos? Sem dúvida. Esse que eu acabei de mencionar é um avanço no tratamento cirúrgico, mas existem avanços também no que diz respeito às terapias complementares, como a quimioterapia, a radioterapia, novas drogas estão sempre surgindo. Isso acabo de sair, está tendo uma jornada agora, a Jornada Paulista de Mastologia, com vários convidados estrangeiros discutindo novas estratégias de tratamento do câncer de mama. O índice de mortalidade, ele vem caindo, ele se mantém estável, como é que está? Nos países de primeiro mundo, sim, graças ao diagnóstico precoce. Nos países de terceiro mundo, tem aumentado tanto os casos novos, tanto a incidência quanto a mortalidade, infelizmente. E que ações, para a gente finalizar, doutor, vão acontecer durante todo esse mês, o Outubro Rosa? Então, a gente está sempre pontuando essa questão da importância de visitar o seu ginecologista, seu mastologista e a realização da mamografia. Doutor, obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para você. Obrigado.